No espaço, a escuridão extrema entre pontos de luz brilhantes faz um ótimo trabalho. Ela esconde buracos negros, escancarados, famintos e assustadores. Essa escuridão torna muito difícil para os astrônomos encontrar informações detalhadas sobre esses monstros espaciais. Quando uma estrela poderosa e massiva chega ao fim de sua vida, ela não pode simplesmente desaparecer. Um dos cenários mais prováveis é que a estrela ficará sem seu combustível nuclear. Então, em um clarão de luz brilhante, entrará em colapso sob sua própria gravidade. Se a estrela for grande o suficiente, ela se transformará em um buraco negro. Existe um tipo hipotético de buraco negro chamado primordial. Os cientistas nunca conseguiram nenhuma prova real de sua existência. Esses buracos são incrivelmente antigos e muito pequenos para os padrões dos buracos negros, é claro. Os astrônomos acreditam que eles podem ter surgido vários milissegundos após o Big Bang. Naquela época, estrelas e galáxias ainda não haviam nascido. Isso significa que os buracos negros primordiais provavelmente testemunharam toda a história do universo. Até o momento, os menores buracos negros primordiais provavelmente já evaporaram, mas os maiores ainda podem estar espalhados pelo espaço. Mas como os buracos negros primordiais surgiram? No começo, o espaço não era o mesmo. Em algumas regiões era mais quente, em outras mais frio, e algumas áreas eram extremamente densas. Os cientistas acreditam que esses pontos densos podem ter se transformado em buracos negros primordiais. O mais curioso é que esses buracos devem ser tão pequenos exatamente porque surgiram logo após o Big Bang. Quanto mais tempo demorava para um buraco negro aparecer, maior ele era. A diferença de massa entre os buracos negros mais velhos, menores, e os mais jovens, maiores, era incrível. É como comparar uma massa 1000 vezes maior do que a do nosso Sol e a de uma bala de goma. Agora você tem uma ideia. Havia uma teoria de que os buracos negros primordiais poderiam, na verdade, ser matéria escura. Acredita-se que essa matéria seja cerca de 80% da massa do universo observável. No entanto, os astrônomos não podem ver esse ingrediente bizarro diretamente, pois ele não emite luz ou qualquer tipo de energia. A ideia permaneceu impopular por décadas, mas recentemente, os cientistas perceberam que existem muito mais buracos negros no universo do que se costumava pensar. E isso significa que a teoria pode realmente funcionar. E a vasta e ainda escondida população de buracos negros do Big Bang pode não apenas constituir, mas ser matéria escura. Afinal, os astrônomos ainda não descobriram uma única partícula de matéria escura, mesmo depois de décadas de pesquisa. Alguns cientistas argumentam que a matéria escura não pode ser toneladas de buracos negros primordiais de vários tamanhos. Eles colidiriam com muita frequência para que isso funcionasse. Outros alegam que os buracos negros podem existir em pares, e então um terceiro pode sempre se aproximar do par e substituir um dos buracos iniciais. Afinal, nosso universo está cheio de buracos negros e não há falta deles. Este processo se repetiria várias vezes, o que significa que quase não haveria fusões ou colisões. Os buracos negros primordiais podem ficar em aglomerados do tamanho da distância entre o nosso Sol e a estrela mais próxima. Cada um desses aglomerados pode abrigar milhares de buracos negros, todos amontoados. Um buraco negro monstruoso de 30 massas solares pode ficar no centro, com os menores, mais comuns, ocupando o resto do espaço. Esses aglomerados podem estar em qualquer lugar que os astrônomos pensem que a matéria escura está. Mas até agora, esta ainda é apenas uma teoria interessante, e alguns cientistas ainda não a apoiam. Mais dados são necessários. Os buracos negros às vezes se comportam como vulcões galácticos massivos. De vez em quando eles entram em atividade, mas em vez de cuspir lava, produzem enormes quantidades de energia, o que faz buracos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raio-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de raiva de muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera deixada para trás, que na verdade era um buraco perfurado no gás quente do aglomerado, poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Uau! Recentemente, astrônomos descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança pode ter simplesmente desaparecido. A estrela costumava pairar no espaço a 75 milhões de anos-luz de distância da Terra. Geralmente é muito longe para os cientistas verem claramente as estrelas individualmente, a menos que sejam realmente enormes, como essa da qual estamos falando. Era gigantesca e brilhava 2,5 milhões de vezes mais forte do que o nosso Sol.
Pela última vez, os astrônomos viram a luz da estrela em 2011, mas quando decidiram examiná-la com mais atenção, vários anos depois, não a conseguiram encontrar. Essas estrelas enormes geralmente se transformam em uma supernova extremamente brilhante. Mas não havia nada aqui, o que deixou os cientistas profundamente intrigados. Existe uma teoria de que ela foi engolida por um buraco negro, o que aconteceu sem acionar uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. K2141b é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam em nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, tudo isso acontece com pedra. A superfície do exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas em K2141b chegam a 2.700 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para que o magma nos oceanos se vaporize na atmosfera. Então, ventos supersônicos, que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo, carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, torna-se líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Bom, parece que vamos precisar de um guarda-chuva maior. Uma estrela na galáxia GSN 069 pode se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Tudo graças aos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões bizarras de raio-x. Elas eram super brilhantes e disparavam a cada 9 horas. Depois de examinar esse fenômeno, os pesquisadores perceberam que era uma estrela sendo lançada em uma órbita única ao redor de um buraco negro, e os flashes que eles viram eram o material sendo sugado da superfície da estrela. O fenômeno acontecia toda vez que a estrela passava a altas velocidades pelo seu hospedeiro ganancioso. Ao longo de milhões de anos, o buraco negro já transformou a gigante vermelha em uma anã branca, e o processo não vai parar tão cedo. Astrônomos descobriram recentemente alguns traços de fosfina na atmosfera de Vênus. Na Terra, esse gás incolor e inflamável costuma ser encontrado perto de micróbios. É por isso que uma nova teoria afirma que pode haver vida em Vênus. Mas se houver, só poderia aparecer nas nuvens, porque nenhum organismo vivo seria capaz de sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A sua superfície é incrivelmente seca, sem água em estado líquido e com uma pressão 90 vezes maior que a da superfície terrestre. As temperaturas lá chegam a quase 480 graus Celsius, quente o suficiente para derreter certos metais. Então, isso é um não. Metano, um gás que geralmente é produzido por seres vivos, foi encontrado em Marte em 2013. A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia o detectou na cratera Gale, perto do Equador marciano. Essa descoberta pode um dia responder à pergunta se há vida em Marte. O asteroide 2019 OK assustou os cientistas ao se aproximar sorrateiramente do nosso planeta em julho de 2019. Essa rocha bastante grande, com até 122 metros de diâmetro, apareceu aparentemente do nada. O asteroide viajou desconfortavelmente perto da Terra a apenas 72 mil quilômetros de distância. Isso é menos de 1/5 da distância até a Lua. A camada externa do Sol é muito mais quente do que a sua superfície. As temperaturas variam de 5.500 graus Celsius perto da superfície a incríveis 555 mil graus Celsius na coroa. Essa é a camada mais externa do Sol. A razão para esse fenômeno pode ser as nanoflares. Essas são rajadas regulares de calor da estrela. Outra teoria culpa a camada que fica logo abaixo da superfície do Sol. Ela parece gerar um campo magnético fraco. É por isso que, quando a energia dessa camada deixa o Sol, ela aquece a coroa por meio de uma malha de ramos e raízes magnéticas. A Lua ainda pode estar diminuindo. O satélite natural do nosso planeta tornou-se 45 metros menor do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Se seu interior continuar esfriando, isso pode explicar os terremotos que sacodem a superfície lunar. Em 2019, a sonda InSight da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos estavam surgindo rapidamente, cerca de 2 por dia. A maioria deles era minúscula. Você nem mesmo sentiria se acontecessem em nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos em qualquer corpo espacial que não seja a Terra e a Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os pulsos magnéticos bizarros. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro o que eram esses pulsos. Talvez depois da meia-noite eles deixassem tudo acontecer, ou algo assim?
A atmosfera de Plutão sobe muito mais acima da superfície do planeta anão do que, digamos, a da Terra. Ela também tem mais de 20 camadas, todas elas muito frias e extremamente condensadas. A propósito, a nossa Lua também tem algum tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. É 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera da Terra. Ou, você sabe, bastante fina.